Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros. E hoje estamos aqui para falar de Salvar Fogo. Se vocês me acompanham no Instagram, que se não acompanham vou deixar aqui em cima, vocês viram que eu falei há um tempão atrás que tinha participado de um bate-papo com Itamar Vieira Júnior. E aí, uns dias antes eu já tinha começado a ler esse livro. E aí eu estou já faz um mês mais ou menos, eu estou desde aquele momento lendo sem parar Salvar o Fogo. Sem parar não, com algumas pausas que se fizeram necessárias, mas abandonei a leitura. E aí recentemente eu postei uma foto no Instagram falando que tava acabando. Deu 2 dias, meu livro sumiu, desapareceu. Eu fiquei desesperada, que eu não tava sabendo onde é que tava, no que tava acontecendo, onde é que tinha vindo parar. Alguém me roubou porque eu não deixei em lugar nenhum. Quando eu fui ver, tava no quarto do meu irmão. Eu achei um pouquinho estranho assim, mas tudo bem, né? Aí voltei a ler e terminei finalmente e estou aqui para falar sobre. Salvar o Fogo é do autor Itamar Vieira Júnior. No bate-papo que a gente teve com ele contou um pouquinho a história do livro, né? Eu perguntei um pouquinho sobre o processo criativo, porque no decorrer da leitura eu me sentia dentro da história, eu fiquei irada junto com os personagens, e assim, e tem um momento onde um personagem, ele não fala o que aconteceu, uma cena que aconteceu, mas a gente sabe o que tá acontecendo, e que isso é muito legal, a nossa mente fica assim, em conexão com a história. E eu perguntei sobre o processo criativo dele e tal, foi uma experiência super enriquecedora. E aí eu voltei pra casa com um lindo pôster de Salvar o Fogo autografado. Para Giovana, o meu abraço, Itamar Vieira Júnior 2023. Gente, assim, depois que eu pude, né, passar pela experiência de ter um bate-papo com ele, gente, o cara é incrível, tá? O conhecimento dele é incrível e a forma dele de falar é encantadora. Ele é incrível, assim, e todas as pessoas que eu vi que tiveram a oportunidade de passar por algum bate-papo, ou uma entrevista, ou qualquer coisa com ele, viram ele pessoalmente, ou escutaram ele falando, ficaram, assim, ávidas por ler as obras dele, porque ele é, assim, incrível. Se vocês não viram a entrevista dele no Roda Viva, vejam, porque, assim, ele é encantador, o autor, assim, ele é realmente de outro mundo. E vamos lá, o Itamar Vieira Júnior, ele fez muito sucesso por causa de Torturado, né? Foi um boom, assim. Ele disse que foi o livro dele que, assim, ninguém esperava, né? Esse sucesso. Saiu pela editora Todavia, a mesma editora do Salvar o Fogo. E depois de um tempo ele escreveu um livro de contos chamado, eu não sei se ele escreveu ou se já existia e relançaram, não lembro certinho, mas saiu um livro de contos pela Todavia chamado Doramar ou a Odisseia, bem fininho. Eu não li nem Torturado, nem Doramar ou Odisseia, eu fui direto pro Salvar o Fogo. Eu lembro que na época em que eu entrei na livraria, Torturado começou a fazer muito sucesso. E aí, ou eu pego o livro pra ler antes de bombar, ou eu não pego, e aí eu não peguei. Então, mas agora, depois de ler Salvar o Fogo, eu vou ler Torturado e trazer pra vocês também. Mas assim, eu sei que em Torturado a gente tem a história de Bibiana e Belonísia, né? Que são duas irmãs. Inclusive tem uma música de, eu acho que é Rubel, ou Rubel que fala, não me lembro certinho, acho que é Rubel. Mas tem uma música do Rubel que fala sobre Torturado, se chama Torturado, e conta a história das duas irmãs, é bem bonita a música. E aí aqui em Salvar o Fogo a gente tem uma história no mesmo universo de Torturado, mas outra história, não é uma continuação, não é nada, é só no mesmo universo, né? Porque ele traz aquela realidade do Nordeste e tal, do interior. E a história se passa na Tapera, é uma aldeia ao lado do rio Paraguaçu. E a gente vai ver de início a história de um menino. E, assim, na verdade, a primeira coisa que a gente vê é uma mulher dando à luz a um menino num rio. E disposta a deixar o menino ir com as águas. E aí um tempo um tempo depois a gente vai ver a história de um menino, já criança, sendo cuidado pela irmã Luzia. E a gente vai ver, assim, a vida desse menino, ele crescendo, e aí a Luzia coloca ele para estudar na igreja, no mosteiro que tem na aldeia. Inclusive, assim, eles vivem numa aldeia onde é um trabalho de terra. O pai da família tá sempre lá indo no pedaço de terra deles, plantar, colher,
arar, e assim, essa vida de subsistência, sabe? E aí tem que pagar os impostos para a igreja, porque as terras são da igreja, e aí o pai se recusa a pagar os impostos porque a terra era deles muito antes de a igreja chegar, então assim, essa coisa meio um confronto sempre ali à espreita. E aí a gente vai ver esse poder que a igreja detém nessa aldeia, e assim, tanto na questão financeira quanto na questão moral. A igreja rodeia todos os personagens. O poder deles, a moral, a feitiçaria, uma coisa tenebrosa. E assim, a gente vai vendo tudo isso moldando a cabeça dos personagens que estão na história. A gente vai ver o menino sendo colocado na escola pela Luzia, né? E assim, quando ele completa acho que 7 anos, ela coloca ele na igreja pra estudar. E aí, beleza, ele conta um pouquinho da perspectiva dele e tal, ele é muito chamado na diretoria, porque fica aprontando, tá? A diretoria é pra falar com o Dom Tomás, que é o padre. E aí, um dia ele vê uma coisa, uma cena, fica, assim, perplexo, passado, chocado, e aí vai contar pra Luzia. E a Luzia não acredita nele. Chama ele de mentiroso e faz o maior escarcéu, e aí ele vai embora. Ele rouba o dinheiro dela, ainda criança, assim, adolescente, e vai embora pra cidade, se virar sozinho. E, assim, a relação dele com a Luzia é muito incrível de você ver, assim, porque eles não foram ensinados a dizer eu te amo. O mostrar o amor é pôr a comida na mesa, é colocar na escola, sabe? São esses gestos duros. Não é um eu te amo, não é um carinho, não é um abraço. São gestos duros, porque a vida deles é dura. E aí o menino, ele vai assim pra cidade, né? Viver por conta própria. E aí é muito interessante. O primeiro choque de realidade que você tem é que, pra pessoas como ele, a cidade não é mais fácil. É tão difícil quanto na aldeia. Na aldeia ele tem um lugar próprio. Mas eles têm aquele trabalho suado, difícil, não sei o quê. E na cidade nada é dele, tudo é caro e ele não tem oportunidade. Então a gente vê primeiro esse embate. Depois a gente volta pra Tapera, pra aldeia, ver mais um pouquinho da história da Luzia. Gente, como esse cara leva a história é uma maneira assim absurda. E aí a gente vai vendo um pouquinho da narrativa, do ponto de vista, do ambiente de cada personagem. Primeiro do menino, depois da Luzia, depois de uma irmã da Luzia que se chama Mariinha, e depois volta para a Luzia, mas é quase como se fosse outra Luzia. O capítulo até se chama Alma Selvagem. O capítulo não, a parte, né? Se chama Alma Selvagem, porque é uma Luzia diferente. E assim, a maneira como a história é traçada, você vai descobrindo várias coisas sobre a vida deles, sobre, assim, mentiras que tiveram que ser contadas, e tudo isso que rodeia a aldeia, a tapera, a família, e, assim, é muito assim, você precisa de gestos para explicar esse livro, sabe? Essa história, você sente. Tem uma parte, assim, onde a gente vai vendo que a Luzia, ela tem um pezinho na espiritualidade, numa coisa meio mística, e assim, ela conta sobre a infância dela, quando ela aprendeu a prever a chegada do fogo. E ela mostra essa relação dela com o fogo, e tem um parágrafo muito incrível que eu vou ler pra vocês. Aguenta aí, não pula, não sai, eu prometo que é bom. O fogo não corria, tampouco escorria ou se tornava um bloco compacto. Não ocupava um lugar, nem podia ser aprisionado. Tentou guardá-lo numa caixa, mas percebeu que se extinguia quando encerrado. Tentou apresar uma ínfima chama sob um copo de vidro, desaparecida quando não pôde mais respirar. Foi sua primeira lição. O fogo só existe livre. Por assim ser, só poderia ser observado e sentido, admirado e respeitado, reverenciado e temido. E, assim, puta merda, assim, cara, YouTube não me desmonetiza um dia quando tiver monetização. Inclusive, se inscreve, curte esse vídeo, porque eu preciso de ser monetizado. Mas assim, gente, quando eu li esse parágrafo, eu pensei, caraca, eu sou fogo, porque eu não posso ser aprisionada. E isso me tocou, assim, sabe? Porque as pessoas tentam colocar a gente em caixinhas, em potinhos, e delimitar a nossa existência. E não funciona assim. Nós somos fogo. Nós precisamos de
de vida, de admiração e respeito. E assim, sabe, foi tão tocante ler esse trecho do livro, eu achei tão bonito. E assim, é um livro que se estende. Tanto que eu fiquei um mês mais, se bobear, lendo ele. É um livro que requer pausas. Você não lê ele de uma vez. A história se arrasta, você vai ver a história por várias perspectivas. Não é uma trama só e pronto. São várias coisas se conversam. E assim, foi um livro que me pegou bastante. Me levou para uma realidade completamente diferente. Me levou para uma realidade de rudeza, de brutalidade, de dificuldade, de alegria, de boniteza em outros aspectos, em outros pontos de vista, assim. Foi muito bonito, foi uma experiência muito bonita ler esse livro. E, assim, cara, sinceramente, palmas para Itamar Vieira Júnior. Eu não botava fé quando as pessoas falavam de doutorado. E assim, eu peguei o Salvar o Fogo para ler porque eu queria estar preparada para o encontro, porque eu achei a experiência super importante de ir participar de um bate-papo com ele, ver ele ao vivo, assim, falando pertinho, poder falar com ele. Então eu queria ler o livro, né, prestigiá-lo. Mas foi tão mais do que isso quando eu comecei a ler o livro, quando eu cheguei ao final do livro, foi muito mais. E assim, a personagem que tá com a gente do início ao fim, claro, tem a parte onde o menino tá mais focado, mas é a Luzia, sabe? É a Luzia que acompanha a gente do início ao fim do livro. E a evolução dela enquanto personagem é incrível, enquanto pessoa, sabe? Enquanto mulher, enquanto aceitar a sua misticidade, enquanto aceitar que ela não vai se encaixar nos padrões daquela aldeia. E foi tão, assim, no universo do Salvar o Fogo, a Tapera é uma aldeia tão pequena, mas ela, assim, ela traz tão forte a ideia que a igreja planta na cabeça dessas pessoas. Não é uma crítica à religião como um todo, pelo amor de Deus, tô falando da igreja do livro, tá? Da igreja aqui da história. A ideia que essa igreja aqui nessa história planta na cabeça das pessoas, isso fica. E se não chove, é culpa dela que está reverenciando o mal. E se pegar fogo, é culpa dela que tem uma corcunda. E se, sabe, é uma coisa assim, as pessoas buscam um motivo para algo ruim ter acontecido a elas. Então elas nomeiam algo mal, porque se tem a igreja, se tem Deus e é bom, na história está dito pela personagem. Então tem que ter o ser mal, o ser maligno. E elas nomeiam uma pessoa da aldeia para ocupar esse espaço, receber essa responsabilidade. E assim, e elas se apoiam nisso, se baseiam nisso, se sustentam nisso. Isso sustenta o mundo para elas, a ordem das coisas. E é absurdo, você fica com raiva de todo mundo da aldeia, mas quando você para pra pensar, elas estão sobrevivendo da maneira como podem. E então, é muito, assim, absurdo. É um livro absurdo. É absurdo. Eu fiquei muito tocada quando eu li. Eu fiquei muito impressionada com a escrita. Eu com certeza vou ler Torturado, tipo, pra ontem. E se vocês leram Torturado e se perguntam se vai ter alguma coisa, tem personagens do Torturado que passam pelo Salvar o Fogo e tem uma personagem que passa pelo Salvar o Fogo. Então, quem curtiu, queria ver um cadinho mais assim, vai ter, tem. E eu sei disso por causa de um colega que leu, que eu falei, tem um personagem no Torturado? Ele falou, tem, menina. Então, tem. E assim, eu recomendo muito. Não é balela quando as pessoas dizem que Itamar Vieira Júnior é bom, podem confiar. E eu já não achava que seria balela, porque, né, sei lá. Eu acho que quando um livro faz um sucesso desse tamanho, como fez Torturado, como fez Tudo é Rio, que eu amo, e assim, as críticas não são... Os elogios não são, tipo, nossa, esse livro é muito bom, ou nossa, o casal é perfeito, ou não, os elogios são tipo, esse livro tocou no meu âmago, são esse tipo de... E quando eu vejo que um livro, ele tem muitos dessas avaliações de tipo, cara, pegou aqui dentro e eu fiquei arrepiada do início ao fim, quando eu vejo que um livro tem várias avaliações desse tipo, eu imagino que realmente seja um livro bom. E eu acho que
Torturado, Salvar o Fogo vai vir a ser Tudo é Rio, os livros da Carla Madeira. Eu acho que eles são esse tipo de livro, sabe? É uma obra-prima que a gente aprecia em conjunto. É claro que eu, assim, tem quem não goste, tem quem ache Tudo é Rio caricato, Salvar o Fogo, né? Torturado, né, também. Tem quem ache, ninguém vai agradar todo mundo. Mas, cara, deem uma chance. Quando tiver todo mundo falando de um livro e as avaliações forem desse tipo murro no estômago, leiam. Vai valer a pena. Valeu a pena. E eu vou ler Torturado e eu sei que vai valer a pena. Então, por favor, se deixem levar por esse tipo de avaliação. O Itamar Vieira Júnior é um cara incrível. Os livros dele, mal posso esperar pra ter lido todos, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram esse aqui, Torturado, Dora Maar, me contem o que vocês acharam, me contem o que vocês esperam. Eu não sei se ele vai lançar livro agora, eu acho que não tem nenhum em vista, não lembro de nada em pré-venda, mas me contem tudo também. E, gente, é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.